Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Isso aí. O vídeo de hoje é especial, Léo. É, muito especial. Foi uma escolha dos nossos padrinhos. Exatamente, a gente tem uma classe de padrinhos que compõe um grupo dentro do Facebook que é fechado para esses padrinhos, e lá a gente fez uma enquete e o tema de mitologia japonesa ganhou essa enquete, e é por isso que hoje cá estamos, porque nossos padrinhos é que mandam. Antes de começar, eu quero falar algumas coisas. A primeira delas é agradecer diretamente ao Diego Melo, nosso padrinho. Nosso padrinho. Me deu de presente este livreto. Na verdade, ele deu de presente ao canal, eu vou pegar emprestado para ler. Não, é pra mim, ele deu pra mim, foi muito explícito. É, pior que foi. Eu queria falar pra vocês se inscreverem no canal já antes que esse vídeo termine e vocês não vejam até o fim. Conhecerem o nosso projeto no Padrim e no Patreon. Exatamente. A gente tem lá o Conhecimentos da Humanidade para vocês poderem ser nossos padrinhos também. Sim. Ó, se você está em dúvida se vale a pena ou não ser padrinho, conversa com quem já é padrinho. É verdade. Conversa com eles, vê se não tá valendo a pena. Muito bem, olha só. Agora sobre o vídeo de mitologia em si. É legal falar que apesar do título mitologia japonesa, a gente vai falar da mitologia shintoísta. Isso. Que existem dentro do Japão, já existe um monte de outras culturas. Em especial ainda existe lá uma outra cultura que fica mais ao norte, que não é shintoísta, mas a gente vai falar do shintoísmo então, certo? Isso, nós vamos falar do mito de criação dentro do shintoísmo. Exatamente. Certo? A gente já tem um vídeo sobre shintoísmo. Exato. A gente vai colocar aí o link de descrição aqui embaixo, em cima e embaixo, que está em cima como está embaixo. Em cima, embaixo e puxa e vai. A gente vai colocar, você assista também sobre o shintoísmo, é muito bacana. É verdade. E a gente tem 2 vídeos sobre shintoísmo. É verdade, é verdade. E agora terá um sobre essa mitologia shintoísta que vem lá do nosso querido Japão. Exato. Para finalizar essa introdução, basicamente os 2 livros sagrados do shintoísmo foi escrito lá para 700 depois de Cristo. É o Kojiki e o Nihonshoki ou Nihongi, certo? Ele foi escrito meio que para família imperial, dar uma ordem ali no budismo que estava começando a expandir, aí tinha... Enfim, a gente não vai entrar em pormenores aqui nesse vídeo, mas vamos falar então de mitologia japonesa. E como toda boa mitologia, no início era o caos. Era o caos. O In e o Io ainda não tinham se manifestado. Não é Yang, hein? É In e Io. Exatamente, obviamente uma clara influência aí da China e da Coreia. A Coreia é muito próximo ali do Japão. Dá pra tipo pegar um bote e... Dá. Bom, eles não eram manifestos, né? E até que a Terra e o céu se separaram. Isso. E aí quando o céu e a Terra se separam, surgem espontaneamente 3 kamis. Uma tríade. Isso. Tríade primordial. Exatamente. E olha que bacana, a gente não vai falar aqui de deuses, né? Não. Nós vamos falar de kamis. Ou kami. Eu falo kamis. Eu não sei qual a pronúncia. Porque eles são uma espécie, eles não são considerados deuses, né? Como se eles fossem espíritos. Espíritos. Que tem uma função. De tudo. Isso, que tem uma função específica, certo? Exato. Por exemplo, um kami de rio, um kami de floresta. Mas tem pra tudo. Kami do sol, da lágrima ou da tristeza, das emoções, da sabedoria. Da 5ª pedrinha verde à esquerda do 6º rio de Osaka. Exatamente. Tem o kami pra tudo. É como se tudo tivesse seu kami. Mas tem alguns kamis que são maiores, mais importantes, mais imponentes. E que dão origem a outros kamis. Exatamente. Esses 3 originais, eles surgiram espontaneamente e de repente eles desapareceram. E foi nessa época, no surgimento dessa tríade inicial, que o céu, que estava separado da terra, se condensou muito rápido, por ser mais sutil de fato. E a terra, ela é como se fosse óleo flutuante. Dela surgiram bambus. E aí desses bambus veio, nessa terra, né, de óleo flutuante, veio uma nova geração de kamis. E que também surgiram e desapareceram. Exato, até a 7ª geração desses kamis que desapareceram, finalmente surgiu e se apresentou ao mundo Izanagi e Izanami. O macho que convida e Izanami, a fêmea que convida. Exatamente, o par, né, primordial, aquele que vai dar origem a tudo mais.
E é legal falar também, Léo, que tem muito número 8 nessa mitologia. Bastante. A gente vai falar delas. Isso. Bom, quando esse Izanami e Izanagi surgiram, os demais deuses, esses anteriores, falaram assim, olha, vocês precisam dar um jeito aí na Terra, ver se ela consegue se condensar mais rápido. Não dá pra ficar essa poça de óleo aí, vamos resolver isso aí. Vamos criar uma terra flutuante aí que dê pra a galera morar, né? Isso. E aí eles deram uma lança, toda cheia de ornamento, em alguns lugares é uma espada longa, mas uma lança, onde Izanagi, ele foi em cima de uma ponte sagrada do céu. Com a lança na mão. E deu uma mexida com a lança, aquela mexida que só o Izanagi sabe dar. E dessa lança dele saiu um pingo. Isso, quando ele subiu a lança... Quando subiu a lança, tá, não precisa nem explicar. Não precisa. É muito e aí direto. surgiu então a primeira... ilha. A primeira ilha, na verdade ela é o que comporia todas as ilhas do Japão. Isso. Ela chamava Onogoro. Ou a autocondensada. Exatamente, e foram morar nesse lugar aí. Muito bem, então a gente tem aí um pai e uma mãe primordial, como a gente tem em outras mitologias, né? Isso. Adão e Eva, Gaia e Urano, né? Sim. Engraçado que Urano era o cara que fazia chover, Exato. Izanagi também deu umas pingadas Deu dele. umas pingadas. E saiu essa ilha de Onogoro. E lá, em Onogoro, eles construíram uma mansão, uma morada para eles. Uhum. E ela tinha, essa mansão, 8 pilares. Em volta. E um pilar central, um mega pilar. E vem um momento que também tem nas mitologias, que é a descoberta do sexo. Exato. E a Izanagi olha para Izanami e fala: de que maneira é feito o seu corpo? A Izanami, que era a mulher, que era a fêmea, vira e fala assim, bom, ele é todo harmonioso, cresceu, tá tudo certo, mas tem uma parte que me falta. E a Izanagi falou: meu corpo é também inteiramente formado e também harmonioso, mas tem uma parte que me sobra que aparentemente é supérflua. Olha aí. E aí pensaram então, por que não seria apropriado então introduzir o que lhe sobra no que lhe falta? Exato. Não imagina que educação que pode. Vou introduzir o que me sobra no que lhe falta. E assim poderemos procriar território, procriar coisas. Isso. E assim eles fizeram uma espécie de ritual, que provavelmente vai dar os rituais shintoístas de casamento. Isso. Mas enfim, o que eles fizeram, Léo? Ela, que era a Izanami, que era a fêmea, ela passaria pelo lado direito desse pilar central majestoso. E Izanagi, que era o macho, passaria pelo lado esquerdo. E ao se encontrar do outro lado, eles juntariam essas partes. Exato. Quando eles deram essa volta, a Izanami olha para Izanagi, a mulher, Izanami, a fêmea, diz o seguinte: que belo e encantador jovem. Como se nunca tivesse visto, né? Aí o Izanagi diz também: que bela e encantadora donzela. Porém, Izanagi achou esquisito porque não é certo uma mulher falar primeiro. Veja, isso é a mitologia, né? Nós não temos absolutamente nada com isso. Depois que isso foi dito, eles tiveram o primeiro filho. Ele introduziu a parte que lhe sobrava. Exato. Na parte que faltava nela. É verdade. A primeira criança era a criança sanguessuga, que foi indesejada. O que é isso? Aí eles colocaram num barco de Juco lá e deixaram... pra variar, né? Deixaram toda criança pra ser abandonada é assim, põe num barquinho e joga no rio ou no mar. Eles ainda geraram uma segunda criança, uma espécie de rio de espuma, qualquer coisa assim que também era indesejada. E aí, com 2 crianças indesejadas, eles foram até os kamis superiores. Falaram: a gente fez alguma bosta. O que deu? O que deu errado? Por que deu errado? E aí os kamis, no alto de sua sabedoria, falaram: é porque a mulher falou primeiro. E tinha que ser o homem a falar primeiro. Bom, o que a gente pode tirar disso em termos simbólicos, tirando a parte mais machista, Léo? Então, eu acho que tem vários simbolismos aí, né? Sim. Primeiro a gente está falando de um ritual de iniciação, porque são 9 pilares. Sim, 8, exatamente. Mais um pilar central. Se a gente for dar uma buscada numa analogia com a Kabbalah, a gente consegue imaginar que esse pilar central é Tiferet. Tá. Ou seja, para quem não entende de Kabbalah, é um pilar que representa a junção do masculino e do feminino. É o pilar da harmonia, do equilíbrio entre a expansão e a restrição. Então o fato deles tomarem esse tipo de ritualística para casar explica que ali naquele momento eles estavam
fazendo um ritual de casamento alquímico. Aí o que acontece? Durante o ritual a mulher fala primeiro e o homem fala depois. Por que a mulher não poderia ter falado primeiro do que o homem? Porque se a gente pegar a lei da natureza, existe primeiro um movimento de expansão, que estimula, e aí depois existe um movimento de restrição, que escolhe qual é o estímulo, e desse estímulo que ela escolheu, ela gera alguma coisa. Perfeito, é isso aí. Então, se ela falou primeiro, o que ela fez? Por isso que os filhos nasceram indesejados ou defeituosos, né, para usar a palavra que é mesmo. Porque ela começou. Ela estimula. Quem restringe estimula. Então, se quem está estimulando já é o restritor, a coisa já sai sem a forma adequada. E é legal que é isso que o Léo tá falando, não é necessariamente a mulher e o homem. Isso, é o princípio feminino da mitologia, que é a Izanami. Exato. E o princípio masculino da mitologia, que é o Izanagi. Exatamente. Se a gente tem uma ideia, vem um monte de possibilidades. O segundo momento é restringir essas possibilidades. Exatamente. Ou algo até mais sexual. Quem dá o estímulo de espermatozoides... Que são uma chuva de milhões de espermatozoides. É o homem, e a mulher escolhe um para gerar dali algo e dar forma para aquele às vezes algo. 2. Mas de milhões e milhões, né, olha o poder de restrição que a mulher tem. Exatamente. Então é por isso que os deuses falaram isso. Tá? Na nossa interpretação. Isso, mas é claro que isso vai dar margem para um machismo que depois vai ser reflexo da sociedade. Exatamente. Muito bem, o sábio então falou para os dois que eles deveriam refazer o ritual. Os sábios, né, os kamis superiores. Virou para eles e refaz o ritual. Só que agora o homem fala primeiro. Vocês têm que retificar as palavras. E aí eles fizeram isso. Isso. Refizeram a parada toda. E desse casamento alquímico, então... Agora sim, equilibrado, em que há primeiro o estímulo, depois a restrição. Isso, surgiram as 8 ilhas do Japão e mais uma porrada de kami. Terra, mar... Das estações, dos ventos, das árvores, das montanhas, dos pântanos. E por fim, o do fogo. Puta, aí foi... Porque imagina você parir o fogo. Isso. E foi exatamente o que aconteceu. Izanami se queimou. Bastante. É como se fosse uma febre mesmo. Então ela começou a vomitar, ter caganeira. Ou se urinar. Exatamente. E cada um desses elementos também geram kamis. Então, da diarreia que saía... Dos vômitos saiu a montanha de metal. Isso. Da diarreia o barro viscoso, certeza. E da urina a princesa das águas. Não é? Não é. Simbólico. Sim. Pô. Só que Izanami, tamanha do sofrimento, ela morreu. Morreu, imagina as entranhas sendo queimadas. Difícil. E ela morreu. Izanagi, então, ele pegou sua espada mágica e cortou o fogo em 8 partes. E cada uma dessas 8 partes geraram outros kamis. Existem outros lugares que falam que foi mais partes, essas 8 foram mais 8, enfim. Mas já que o 8 está tão presente... Mas ele também chorou, né? Chorou. Das lágrimas dele nasceram kamis também. Qualquer coisa que eles faziam, nascia kami, né? Está o peidinho, kami. o kami da rotinha, kami. Exato, mas é por aí. Os kamis são sagrados. A gente vai colocar aqui uma imagem que vai subir aqui. Isso aqui é onde tem um kami. Então sempre que você for em algum lugar japonês e tal, e você vê, inclusive o logo do Textos para Reflexão do Rafael Arraes. É um kami. Não, é um kami não. É o portão, né, que representa o kami. Exato. Izanagi estava lá triste e falou assim: eu vou descer até o Yomi, que é o reino das trevas. O mundo dos mortos, onde ele queria reencontrar Izanami. Isso. Aí ele foi até a entrada, chegou um pouco além da entrada e era realmente tudo trevoso. Ele não conseguia ver nada, mas ele percebeu que Izanami estava à frente dele. E ele virou pra ela e falou assim: quero você de volta, a gente tem um monte de coisa pra fazer. A terra não tá pronta ainda. Vamos lá, fica junto comigo, me ajuda a reconstruir, ou melhor, a continuar a construção da terra. E ela falou assim, isso é muito legal, Léo, porque lembra muito a mitologia grega. Olha só o que aconteceu. Ela vira e fala assim: eu não posso ir, porque eu comi o alimento desse lugar. Mas mesmo assim eu vou tentar falar com o kami senhor desse lugar e já volto. Porém, não saia daí e não olhe para mim. Fica aí me esperando e principalmente não olhe para mim.
Só que ela foi lá, ela devia, né, ter tentado bater um papo generoso com o senhor do Yomi. E Izanagi começou a ficar ansioso. Aí eles tinham aquela cultura de ter pente no cabelo. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Bom, então ele pegou um dos pentes do seu cabelo, quebrou, ele pegou esse dente, tacou fogo, virou uma tocha. E aí? Aí ele entrou na caverna pra ir atrás de Izanagi. De Izanami, porque Izanagi tava já impaciente. Quando ele entrou, ele viu o corpo de Izanami morto, cheio de vermes e apodrecendo. Ainda tinham habitando nesse corpo dela, estavam alojados lá os 8 trovões. E aí quando ele viu isso, ele saiu correndo, porque os bichos vieram atrás dele. Exatamente. E aí ele falou, deixa eu fugir. Bom, Izanami, se sentindo humilhada, envergonhada, ela mandou as mulheres feias que habitavam o inferno. Como se fossem as fúrias. Isso, se a gente pudesse fazer uma relação de novo aí. E aí, essas mulheres feias então vão atrás de Izanagi e ele pega o pente e joga pra trás e eles... Ele vai jogando os dentes. Isso. Aí vai nascendo bambu, nascendo uva. E é legal esse negócio da uva, porque parece que é um jogo de palavras, porque uva em japonês parece com pente ou com dente de pente, enfim, tem uma coisa assim, e é isso aí. E aí elas param. Elas estão perseguindo ele, uma uvinha, olha um broto de bambu, e elas começam a parar e comer e esquecem de perseguir o cara. Aí Izanami manda então os 8 trovões. Que estão no corpo dela. E aí é muito legal, porque aí ele tá quase chegando já na entrada desse lugar e ele se esconde numa pessegueira. Isso. E aí ele pega, acho que 3 pêssegos, taca nesses trovões. E eles fogem. Exato. Eu posso falar agora uma grande besteira, mas eu tenho quase certeza disso. Tem uma mitologia da pessegueira no Oriente que produz os pêssegos mais alaranjados e mais amarelados. E para eles lá, essas são as cores que representam o masculino e o feminino. Olha só. Eu sei que dessa história nasceu a crença dessa proteção dos pêssegos. Muito bem, então ela própria, Izanami, falou, ninguém dá conta, eu vou lá, né? E aí ela sai correndo e aí quando ela encontra com ele, ele já tá fechando a caverna com aquelas pedras gigantes. Esse Izanagi era um cagão, vai. E aí nesse momento se dá o ritual da separação. Então eles proferem lá toda a questão de agora nós somos divorciados, sabe? Essa coisa. E além disso, ela vira e fala assim, por conta disso eu vou matar 1000 pessoas por dia. E ele fala assim, então eu vou fazer 1.500 mulheres engravidarem por dia. E assim nasce meio que esse ciclo de morte. Sempre a expansão, né? Ele representa o aspecto expansivo, a expansão sendo maior e a restrição menor. Aí ela acaba se tornando meio que uma deusa da morte e da vida, né? E é legal esse negócio de conceito de vida e morte, porque justamente a mulher, ela é a doadora da morte. A partir do momento que você nasce, você começa a morrer. Por isso que em muitas filosofias místicas, a mulher é a doadora da morte. Interessante, hein? Você viu só? Eu estudo às vezes. Agora, é muito legal outra coisa também, que é o seguinte, apesar de ter na mitologia uma questão falando um pouco dos rituais os funerais, né? Existe alguma coisa, mas em geral, os shintoístas, eles preferem fazer rituais budistas quando morrem, por causa dessa questão de pureza. Veja, ele ficou impuro. Horrorizado, né? E ele se sentiu impuro, tanto que a próxima parte dessa mitologia é exatamente isso. Ele vai para um rio e vai se limpar nesse rio. E é muito legal porque, como você disse, de tudo saía Kami. Então, do que ele ia se limpando, as coisas que saía dele, ele tirou as peças de roupa, viraram Kami. Ele se limpava... O Izanagi foi o primeiro Mogwai. Mogwai? Quando molhava ele virava bolinha e nasciam os gremlins. Ah, é verdade! o Gizmo, né? O Gizmo era um Mogwai. Muito bom. Então, ele foi fazendo isso. Quando chegou nos olhos, então ele lavou seu olho esquerdo e aí, surgiu... Do olho esquerdo dele surgiu a Kami do Sol. A grande Kami do Sol. Chamada Amaterasu. Importante. Ela é muito importante. Ela é importante. E olha que legal, nessa mitologia mesmo do olho esquerdo, que é o olho feminino, surge um aspecto solar que é
feminino. Exato, é uma kami feminina. E do olho direito, O kami da lua. olha só, como é que é o nome dele? Tsukiyomi. Tsukiyomi. E ainda não contente, ele dá uma coçada no nariz. Deu uma catarrada. E nasceu o Kami da Tempestade, o famoso e único Susanoo. Susanoo, vai. Susanoo. Exatamente. Bom, a Amaterasu, ele deu o reino das planícies celestes. E entregou pra ela um colar de joias. Essas joias são importantes, lembre-se dela. Uhum, Do Kami da lua, ele entregou a noite. claro. E Susanoo, a Susanoo. tempestade. A gente falou que é a tempestade? Mas também ele ficou com as planícies dos mares. Exato, ele ia habitar as planícies dos mares, então a Isso. tempestade ia ficar ali, Exatamente. certo? Mas Susanoo, como tempestade, não Não estava quis. muito afim. Aí ele falou, sabe de uma coisa, eu não tô afim de assumir esse negócio, não. Eu vou visitar minha mãe no submundo. Exato! E aí ele virou e falou pra Izanagi, eu quero visitar a mamãe. O cara ficou... Como assim? A sua mãe só quer matar todo mundo. Não vai não, tá proibido, tá de castigo. E ainda deu um tipo, sai daqui! Sai daqui. Aí Susanoo ficou daquele jeito e falou assim, eu tenho que falar com alguém da família, e foi visitar a Amaterasu, a Kami do Sol. Só que ele é tempestade, então imagina uma tempestade chegando pra te dar tchau. Oi, né? Ou oi, no caso. E ela ficou preocupada, ela catou a arma dela Isso. e falou, meu, o que você tá vindo fazer aqui? Ele virou e falou assim, não, eu só venho aqui te dar tchau, porque eu vou ver nossa mãe. E pra provar que eu tô falando a verdade, vamos fazer um joguete. Isso. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Brincadeira inocente entre irmãos. Vamos gerar Kamis novos. Eles vão ter filhos. Vamos ter filhos. Se eu gerar, através de um elemento seu, mas se eu gerar entidades masculinas, eu tô falando a verdade. Isso. E ficou nisso. E a Amaterasu então começa. Então ela falou, beleza, então dá aqui sua espada. Ela pegou a espada de Susanoo, a espada, e quebrou em 3 pedaços, Sim. mastigou, e ela gerou 3 Kami femininas. Exatamente. Ele então pegou o colar dela. Chamava lembre-se. Magatama. Isso, é importante, lembre-se desse nome. Pegou 5 partes, mastigou e gerou 5 Kamis masculinos. Ou seja, eles geraram 8. Pera aí que tem um cachorrito aqui. Cachorro. Ou seja, eles geraram 8 filhos no total. Isso. E Susanoo, felizão que tinha gerado os homens, começou a tempestade. Uhum. Começou a alegria. Então ele ferrou com um monte de campo que a Amaterasu cuidava. Campos de arroz, as coisas de água, né, de irrigação das plantações. Ele... Você vai mexer com o campo de arroz pros caras, Pô, meu... é sério o negócio. Mas ainda assim ela perdoou. Perdoou. Mas ele continuava felizão. E fez uma burradona, né? Cara, o que ele fez? Ele abriu um buraco na morada de Amaterasu, ou seja, onde tinha o sol lá em cima, e jogou um cavalo esquartejado por ali. Olha o nível de loucura que o ser humano se encontrava. Ele pegou um cavalo celeste, deu uma zoada no dorso do Esquartejou. cavalo e jogou. Só que esse cavalo ele caiu em cima de onde as criadas de Amaterasu teavam roupas para os outros Kamis. Isso. E elas ficaram, meu Deus, um cavalo! Aí uma delas, que era a mais inteligente de todas, enfiou o olho numa lançadeira e ficou cega. Morreu. E morreu, né? Morreu. E como Susanoo continuou fora de controle, a Amaterasu ficou com medo e ela resolveu se esconder numa caverna, deixando toda a terra na escuridão. Dá até pra gente pensar, a tempestade não deixando o sol, né? Isso. A gente vai falar que isso não tem muito a ver com eclipse, né? Mas Uhum. muito mais com o inverno. Deixando a Terra na escuridão, os Kamis mais trevosos, eles vieram à tona e ficaram criando bagunça na Terra. Causando. E aí as 800 miríades de Kamis, que como eles geral, os Kamis são chamados, mais uma vez... 8 vezes 100, né? 800. Eles se reuniram, então, essas 800 miríades de Kami, para tentar bolar um plano. E aí, mais uma vez, o Kami mais sábio bolou o seguinte plano. Eles iam fazer o seguinte, eles pegaram uma árvore que eles tinham plantado, que era uma árvore sagrada, colocaram um espelho, adornaram os galhos dessa árvore com colares de joias, levaram galos que cantavam anunciando a aurora, acenderam fogueiras e colocaram uma Kami totalmente desajeitada, que chamavam Uzumi, para tocar uma música e dançar.
E enquanto ela tocava a música e dançava, os peitinhos dela pulavam. E aí os outros camis... Ela apagava peitinho e os caras riam. E virou uma balbúrdia, uma algazarra, uma festa serelepe e supimpa. E de dentro da caverna, a Materazo ficou curiosa, porque... Que é isso? O galo tá cantando. O galo tá cantando, tem luz da fogueira. Barulho, tá todo mundo feliz. Como assim? Parece que tá de dia. Mas eu tô aqui dentro. E ela começou a sair aos poucos. E aí eles pegaram um Aí espelho. ela perguntou, né? O que tá acontecendo aí? É verdade. E aí o Zumi falou... Uma Kami mais majestosa que você apareceu. E aí ela ficou incomodada. Ela começou a sair, pegaram o espelho, colocaram mais na frente da caverna e ela... Saiu da caverna. E ela se viu, e ela nunca tinha visto um espelho antes. Exatamente. E aí, no que ela saiu, muito tranquilamente, o Kami da força puxou ela pelo braço. O Kami da força. E os outros Kamis fizeram uma... Saíram correndo e meteram um cipó lá, que já era o suficiente para ela não voltar. Exatamente, assim voltou a ficadia. Isso. Pegaram o Suzanu. Falaram, vem cá, meu amigo, você tá fora de controle. Cortaram barba, bigode, as unhas. Tipo... Serviço completo de manicure e barbearia. E exilaram ele na Terra, que acho que esse é o pior de todos, né? Não existe essa coisa de Kami ruim, né? Ou essencialmente bom, ruim ou bom. Existem... Os Kamis têm as duas polaridades. Eles podem ser invadidos por uma fúria ou por uma felicidade. Tem um texto do Shintoísmo que ele fala isso. Ele fala que os Kamis, eles são neutros. Quem relativiza o bem e o mal são os humanos. Olha aí. Então, porque a natureza, ela é obra de Deus e logo ela é neutra. Ela não sabe o que é bem e mal, ela simplesmente existe por existir. E aí ele ficou na terra e um dia ele estava na beira de um riacho, encontrou um hashi, que é aquele pauzinho que a gente come em comida japonesa. Descendo o riacho e falou, bom, ali tem gente. Ali tem gente. E aí seguiu para esse lugar onde deveria ter pessoas. Quando ele chegou lá, tinha um casal de Kamis, é sempre Kamis, né? Tinha um casal de senhores chorando. A morte de 7 de suas 8 filhas. Exato. Olha de novo, 8. E quem matou elas? Uma serpente com 8 cabeças. Exatamente. E todo ano, então, essa serpente vinha e comia uma de suas filhas. Essa era a filha mais nova, que deveria ser comida no dia seguinte, que era meio que a data marcada. Suzano virou e falou assim, posso te ajudar? Sou irmão de Amaterasu, mas para isso eu quero a mão de sua filha. Isso, da mais nova. E aí eles aceitaram. Aí ele falou assim, então a gente vai fazer o seguinte, fecha esse reino com 8 portões. 8. Pega 8 tonéis. 8. Pega saquê destilado 8 vezes. 8. E coloca nesses 8 barris. 8. E esses 8 barris vão ficar nessas 8 portas. 8. E beleza, vamos dormir aqui. Aí ele pegou a filha deles, transformou num pente e botou na cabeça. É sério. É real. Vocês achavam que era só os caras do Harlem que usavam no Black Power deles os pentes presos aí? Os japoneses inventaram essa moda. Exatamente. Bom, chegou a cobra. Ela tinha olhos que pareciam cerejas contra a neve. Ela tinha o tamanho de 8 vales e 8 montanhas. E seu ventre sangrava sempre e estava sempre inchado. Que descrição. Que descrição. Que descrição. Que cobra. Que cobrão. Que cobrão da porra. Que cobrão da porra. Muito bem. Aconteceu, obviamente, o inevitável. Ela chegou, cheirou o saquê, falou, uau, saquê. Enfiou as 8 cabeças nos 8 tonéis, ficou breaquíssima. E tirou um bodinho. Não deu outra. Suzano pegou a espada, salvou a princesa do dragão. Olha que bacana. E olha só. O cara que mata a cobra e mostra a espada. Exatamente, ele cortou a espada em vários. Isso. A cobra em 8 partes. Em 8 partes. E no ventre que sangrava o que tinha? Uma espada. O Rei Arthur aí aparecendo. Pegou uma espada sagrada e mística. E junto com essa espada existiam mais 2 elementos que a gente já falou. O espelho e o colar de Amaterasu, que é o Magatama. Esses 3 elementos formam as 3 relíquias sagradas do Shintoísmo. Exatamente. E existem fisicamente, estão lá guardadas. Senhora. A espada, o Magatama e o espelho. Olha que bacana, gente. Existe. Exato.
Se você quiser saber detalhes, obviamente, a gente vai falar para vocês lerem os originais. A gente fez uma versão do Conhecimentos da Humanidade, que é uma versão nossa, muita coisa a gente tirou, por exemplo, o nome da cidade, o nome do rio, até porque tem muita briga entre a família que descende de qual cama e tal, a gente deixou isso um pouco de fora, mas sabe que isso existe. Existe. Tanto é que o próprio Suzano teve 80 filhos com a princesa. E desses 80 filhos aí vão gerar novas aventuras, né, novos heróis, e também dizem que a ascendência imperial vem daí. Exato, exatamente. Então é importante que vocês saibam que tem muita coisa por trás, a gente fez aqui um resumo, certo? Certo. Recadinhos. Não esqueçam de olhar o nosso projeto no Padrim, no Patreon. Entrem lá e procurem por Conhecimentos da Humanidade. É um projeto legal para conseguir patrocinar o canal. Os próprios usuários podem fazer isso. Vai de R$1 até infinito. Depende da sua boa vontade e do tamanho do seu bolso. A gente tem já vários padrinhos, né? A gente tem algumas... Um grande abraço para eles. Com certeza, nossos padrinhos amados do coração. Todos eles. Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, assiste os outros vídeos que a gente tem no canal. A gente tem vários vídeos com vários formatos diferentes. Aproveita, faz uma maratona aí e curte, compartilha. Vamos passar conhecimento para todo mundo. Passe para os seus amigos, para os seus conhecidos. Certo? Certo, é isso. É isso, gente. Agradecemos aí a sua paciência, sua dedicação em nos assistir até este final. Se você quiser deixar comentários, pode deixar. Eu pensei uma coisa incrível para falar, mas ela me fugiu. Acho que é isso mesmo. A gente vai capturar ela aqui e volta semana que vem. Valeu. Valeu.